Olá, estamos iniciando mais um O Tema é Direito. E hoje nós vamos falar de direito criminal. E não só de direito criminal, das notícias geradas em cima das questões criminais. E para tratarmos de notícias, nada melhor do que trazermos um jornalista, um repórter, que trata cotidianamente dessas questões. Meu convidado de hoje é o Luiz Roese, que é jornalista do jornal A Razão e o correspondente do portal Terra em Santa Maria. Luiz, seja bem-vindo ao Tema é Direito. Obrigado. Luiz, você tem se caracterizado por alguém que faz uma cobertura muito bem feita da parte policial. E nós temos notado de que, ao longo da história do jornalismo, sempre as notícias policiais exercem um fascínio sobre o leitor. Se fala de que a violência é muito grande, etc., etc., mas o leitor, o telespectador e até o ouvinte do rádio, ele privilegia a notícia policial. Você que trabalha com isto, qual é o impacto que você tem no trabalhar diariamente com tanta violência, com tantas notícias ruins, com tanta maldade, com tantas vítimas? O que isso te impacta na tua vida como, não como jornalista, mas como pessoa? Blatz, como eu já estou, de certa forma, pessoa, um jornalista que cobre cotidianamente esses fatos, acaba se acostumando um pouco com isso. Não é muito bom isso até. Mas, de certa forma, o cara se acostuma, ele aceita melhor aquilo. Então, é uma coisa quase que uma rotina, se torna uma rotina. Então, claro que no momento em que a questão envolve familiares de uma vítima, de homicídio, de assalto, enfim, quando tem alguma pessoa baleada numa tentativa de homicídio, isso sim, e essa é a parte que impacta mais. Não o crime em si. O crime em si já, daqui a pouco, o repórter se acostuma um pouco com aquilo, né? Se torna cotidiano. Agora, a reação, daqui a pouco, de familiares, de pessoas ligadas àquela vítima específica, isso sim mexe. Aquela choradeira, aquela lamentação, aquela lamúria, isso sim. Isso é difícil, pode passar 20 anos o cara fazendo notícia policial que não adianta, aquilo ali impacta mesmo. O sentimento, aquele sentimento de tristeza, de luto, enfim, por um homicídio, por exemplo, aquilo sim impacta. E deixa eu te fazer uma pergunta com relação às pressões que sofre um repórter policial. Você sofre pressão, eventualmente, da família do acusado, ou pressão mesmo da família da vítima, que quer que o jornal vá mais a fundo, que o jornal persiga mais, ou pressão por parte da polícia para não divulgar, ou para divulgar, ou dos advogados envolvidos? Qual é o tipo de pressão que permeia esta relação do jornalista com os atores envolvidos num determinado feito criminal? À medida que o tempo passa, tu vai sabendo até onde você pode ir, até onde, o que se pode ser divulgado, o que não pode, o que vai ofender, o que vai prejudicar a investigação policial ou não. Então, assim, de pressões, assim, a maior pressão mesmo geralmente de familiares da vítima, de pessoas ligadas à vítima, que querem que o jornal vá mais a fundo naquela investigação, naquela notícia, que não perca de vista o caso, que siga divulgando, né? Essa é a maior pressão. Com relação à polícia, ou até mesmo dos advogados, enfim, essa pressão não existe. Luiz, para o nosso telespectador, eu vou rememorar um caso recente ocorrido no Paraná, o caso Tainá, em que uma menina foi morta
e encontrada morta e estuprada perto de um parque de diversões. A polícia chegou à conclusão de que os autores do fato seriam 4 funcionários desse parque de diversões. Os 4 foram presos, confessaram, o parque foi depredado, a imprensa fez todo um barulho em cima daqueles monstros que tinham cometido aquele crime, e aí surge um problema. No exame do DNA do sêmen encontrado na vítima, não era de nenhum deles. E aí vai-se a fundo e se chega à conclusão de que eles confessaram sob violenta tortura. Então eles passam a ser defendidos pelo Ministério Público, passam a ser protegidos no sistema de proteção de testemunhas, eles de acusados passam a vítimas e, enquanto eles estavam presos, surgiu um caso de uma outra moça também morta nas mesmas condições, próximo dali, o que denotava que não eram eles os culpados. E neste episódio, a imprensa naturalmente teve um papel preponderante, porque deu uma dimensão muito grande ao caso e fez com que a população reagisse dessa forma. Qual é a sua visão sobre este papel que às vezes a imprensa ocupa, que é o mesmo caso do crime de base, da escola de base em São Paulo, né? E outros crimes dessa natureza, e que ao final, na investigação, a imprensa transforma um acusado numa vítima? Isso é muito perigoso, porque na verdade também, eu entendo até o papel da imprensa, nesse caso do Paraná, que nesse caso ela dependia das informações, basicamente da polícia, Sim. vindas da investigação policial. E às vezes o jornalista, o repórter, se torna meio refém daquilo ali, né? Não tem muita escapatória, daqui a pouco a polícia afirma que é isso, ponto, né? E é isso que tu vai divulgar, geralmente é isso. Só que dependendo do caso, hoje em dia, principalmente nós estamos numa era já que o tema é direito, inclusive, Sim. nós estamos numa era de muitos processos judiciais contra matérias publicadas pela imprensa, em razão dessa falta de cuidado, erro até em termos jurídicos que a imprensa comete e tal. Daqui a pouco chamar um suspeito de acusado, quando ele nem está respondendo a processo ainda. Então, acho que esse cuidado hoje é maior. As empresas jornalísticas geralmente têm advogados que assessoram diuturnamente em matérias mais delicadas, como nesse caso do estupro no Paraná. Então, mas é um risco realmente muito grande, porque geralmente a tua maior fonte nesse caso é a polícia, é a investigação, o que veio da investigação policial. E se daqui a pouco tu incorre em erro por conta disso, não dá nem para dizer depois, mas foi o delegado que disse isso. Não. Tu tem a tua responsabilidade enquanto imprensa, né? enquanto jornalista. Então depois não adianta dar essa desculpa que não vai pegar. Para o judiciário, para o juiz, numa matéria daqui a pouco de ação de dano moral, enfim, esses 4 que eram suspeitos do estupro da menina podem, né, agora... Sim, a vida deles está terminada. A vida deles está terminada e eles podem ingressar contra todos os que deram notícias a respeito deles, porque eles foram falsamente imputados com um crime. Então, na verdade, em questões mais delicadas como essa, a imprensa precisa puxar um pouco o freio de mão. A imprensa precisa ter muito cuidado. Enfim, tem uma lição do caso da escola base que era para ser aprendida durante muitos anos, né? E parece que, mesmo assim, com essa lição, ao longo dos anos, parece que não foi aprendida. Então, é preciso muita checagem, muito cuidado, principalmente em casos como esse, que daqui a pouco podem acabar com a vida das pessoas. Se daqui a pouco não se só tinha-se a suspeita de que daqui a pouco eles pudessem ser reconhecidos, né, era realmente, daqui a pouco, não divulgar o nome dos suspeitos, não divulgar onde eles trabalhavam, enfim, talvez seria um pouco de prudência, seria necessário. Talvez por o caso ser grave, por envolver uma criança, uma menina, um estupro, talvez tenha tido esse afã da imprensa em geral de divulgar o máximo que fosse. Mas às vezes
puxar esse freio de mão, ter essa cautela, esse cuidado, é mais saudável do que depois ter um erro que tu não pode mais remediar. Luiz, eu vou fazer uma questão. O nosso primeiro bloco está terminando. Eu vou fazer uma questão que ela vai ficar pendurada para o segundo bloco. Nós temos notícias policiais que saem na página policial. Temos notícias policiais que não vão para a página policial, ficam na página econômica ou na página política. E não são tratadas como crimes, mas são tratadas como questões econômicas e questões políticas. Vamos conversar sobre isso na volta no segundo bloco. Fique conosco, você está assistindo o Tema é Direito e o meu convidado de hoje é o jornalista e repórter Luiz Roese. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos agora com o segundo bloco do Tema é Direito. Meu convidado de hoje é o jornalista e repórter Luiz Roese. E eu encerrei o primeiro bloco, Luiz, deixando uma pergunta no ar que eu refaço agora. Por que a seletividade para aqueles que vão para a página policial? Normalmente, quem vai para a página policial é o pobre e o desafortunado. Né? Porque se ele comete um crime econômico, o sujeito que dá um cheque sem fundo, ele é estelionatário e vai para a coluna policial. O sujeito que quebra uma empresa e logra milhares de acionistas, ele vai para a página econômica e não é tratado como criminoso. Por outro lado, um político que é corrupto, também ele é tratado na página política, na briga entre os partidos, etc., etc., e não é tratado como se fosse um criminoso. Então, assim sucintamente, um gestor público, eu não estou dizendo um político que tenha mandato necessariamente, um gestor público que desvia milhões da saúde pública e com isso mata ou deixa milhares de pessoas passando mal na saúde, ele não vai para a página policial. Ele é tratado numa questão política dentro da página política. E da forma, como eu já disse, os crimes econômicos. Por que essa seletividade em trazer apontar como criminoso somente aquelas pessoas que não têm poder econômico ou poder político? Assim, eu acho que não tem uma razão específica, mas eu acho que isso vem de uma tradição ao longo do tempo do jornalismo, em que se convencionou que criminoso é o cara que assalta... Que é o etiquetado. É. Ele está etiquetado como criminoso. É. Ele tem rotulado desse jeito. Ele tem cara de criminoso. Se ele não cometeu um crime ainda, é porque nós não descobrimos. Exatamente. Essa é uma tradição do jornalismo, infelizmente é assim. A gente tem crimes hoje na área política, a gente teve
o caso do mensalão, que vai resultar em prisões, inclusive, Ou não, né? A gente vai ainda vão os recursos, vão ser julgados. Mas o então, mensalão nunca esteve na página policial. Pois é, sempre na política. Por que foi desvio de campanha política? Foi desvio disso, desvio daquilo? O desfalque do Eike Batista nunca esteve nunca esteve na página policial. Pois é, boa pergunta. Por que isso? Porque é uma tradição, porque os jornais, assim como é uma tradição, de certa forma, não se noticiar suicídios, por exemplo, e apesar daqui a pouco, se dependendo do enfoque, poderia ser uma contribuição para a sociedade. Tu sabes que a respeito disto, eu assisti um programa, se eu não me engano, na TV Com um médico psiquiatra de Porto Alegre, que é um especialista nessa área de suicídio, e me parece que é o presidente da Associação Brasileira que trata dessa questão, e diz que é um erro não noticiar os suicídios. Né? Exato. Diz que é um erro, porque o suicida, normalmente, ele dá vários sinais de que vai cometer o suicídio e as pessoas não acreditam. E que se isto viesse à tona, se as questões fossem descobertas, muitos suicidas seriam dissuadidos em tempo, porque as pessoas se aperceberiam disso. Mas no momento que se esconde o suicídio, nós proporcionamos esse aumento bárbaro de suicídios. Exatamente. E o Rio Grande do Sul é o estado do país, o médico deve ter falado nisso, com o maior número de suicídios. Sim, é verdade. Né? Então, daqui a pouco, seria uma contribuição da imprensa noticiar, daqui a pouco dar um enfoque, ir atrás de razões e motivos, mas não se noticia, é uma tradição. Assim como é uma tradição do jornalismo, colocar o político corrupto e criminoso na página de política. Deixa eu te colocar em outra saia justa. Até que ponto os meios de comunicação, jornais, rádio, televisões, estão comprometidos com o jornalismo? Ou seja, os meios de comunicação são todos empresas. E como empresas, eles buscam o lucro. Até que ponto um meio de comunicação está comprometido com o jornalismo? Eu acho que tem uma porcentagem, eu acho que deve, não digo que é 50%, 60% comprometido com o jornalismo, 40% com seu lucro, 50-50%. Claro que nós não podemos querer que uma empresa não tenha lucro. Exato, Né? Senão não sobrevive. Senão não sobrevive, mas se ela é jornalística e ela diz que ela tem que ter credibilidade, ela também tem que ter um compromisso com o jornalismo propriamente dito, né? Exato. Mas eu acho que apesar de todas serem termos empresas jornalistas que visam ao lucro, né, eu acho que ainda na balança eu acho que o jornalismo ainda sai ganhando. Porque a minha pergunta vai desaguar nisto. Até que ponto o jornalista tem liberdade de publicar aquilo que ele produz? Na tua experiência, né? Naturalmente que tu não pode falar pela experiência dos outros. Exato. Olha, já são 14 anos aí de experiência jornalística em diferentes empresas, eu posso dizer que eu nunca fui chegar a dizer assim, tu não vai publicar isso. Ninguém nunca me disse isso. Talvez o enfoque, talvez não possa, daqui a pouco tem que ter um certo cuidado e tal, mas ninguém nunca me censurou, em empresa alguma. Sempre tive a liberdade para trabalhar. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu sempre tive a minha consciência tranquila porque eu fiz o meu jornalismo com base no que eu acreditava. Agora, a gente sabe que tem empresas familiares, tem todo tipo de empresas, né? E tem todo tipo de jornalista também. Então, a gente sabe que a postura de cada um, né, pode variar, pode... eu sei de gente que... Tinha uma época que era muito comum no jornalismo o cara ter 2 empregos. Sim. O cara trabalha no jornal, na rádio, na televisão e tinha um segundo emprego daqui a pouco na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Ainda existe isso. Era muito mais comum. Hoje em dia as empresas são mais seletivas nesse sentido. Exige mais exclusividade, dedicação total e tal. Então era muito mais complicado o cara que trabalhava, daqui a pouco fazia assessoria para um deputado, meio turno, no outro turno ele estava no jornal
e daqui a pouco o cara não vai fazer matéria contra o deputado dele, Não. contra o outro patrão dele. Ou qualquer interesse que o outro. O interesse do partido, do deputado. Então era bem mais complicado. Hoje em dia nós vivemos, eu acho que numa época mais democrática, enfim, nesse sentido. Mas voltando ao jornalismo policial, é verdade que tem bandido que faz questão de sair no jornal como bandido? Há casos em que eu já peguei casos de bandidos que se achavam estrelas, né? Que gostavam de uma foto, inclusive tem bandido que tem Facebook com arma e tal. Até hoje tem isso, tem muito disso. Enfim, a gente sabe de casos aí que o cara gosta de aparecer com a sua arma, com o carro que roubou, enfim, nas redes sociais e tal. Mas tem bandido que gosta de dizer. Tem bandido que gosta de dar entrevista, inclusive, falar bastante e tal. Já entrevistei pessoas presas na delegacia que gostavam de soltar o verbo. E falar mal de todo mundo, e falar mal da polícia e tal. Tem gente que se sente à vontade. Mas não é a regra. Não é a regra, é a exceção. É a exceção. A maioria inclusive, detesta imprensa, jornalista, tirar foto, enfim, já fui ameaçado dezenas de vezes na delegacia, o cara, tô lá entrevistando, escrevendo reportagem, ou daqui a pouco tirando uma foto, e o cara te diz, vou te pegar e não sei o quê. Acontece. Você que tem militado, você disse há 14 anos nessa área, a criminalidade em Santa Maria, você tem sentido que ela tem ficado, digamos assim, mais violenta ultimamente, ou ela tem mantido o padrão que vem mantendo ao longo do tempo? Eu acho que ela tem mantido o padrão. Explico. A gente tem, já teve anos aí que a gente teve, por exemplo, todo ano eu fazia levantamento de assassinatos no termo genérico, né? Serve para homicídio, serve para lesão corporal seguida de morte, serve para latrocínio. Então, eu chamo de assassinato. Então, já tivemos, assim, de latrocínios, que é o roubo com morte, nós já tivemos quase 10, 12 latrocínios num ano. Em 2004, se eu não me engano, foi um ano terrível nesse sentido. Onde o crack estava começando Então, impulsionou de uma certa forma que o número de latrocínios em Santa Maria subiu bastante. Eu estou em Santa Maria desde 2003. E o último assalto a banco, roubo, né, não arrombamento de banco, o último assalto a banco em Santa Maria foi em 2003, antes de eu chegar em Santa Maria. Sim. Nunca mais, foi a da Caixa Econômica Federal da Borges de Medeiros, quando ficava ali uma agência da Caixa. Foi o último. Depois não teve mais. Latrocínios, tirando 2004, que cresceu assustadoramente, a gente se mantém num padrão. Número de homicídios, a gente se mantém num padrão. E os demais índices de criminalidade também. Então, eu acho que Santa Maria, ainda perto de muita cidade do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Caxias, a Serra Gaúcha é muito violenta nesse sentido, de crimes de assalto a carro forte, assalto a banco, é bem mais comum do que aqui. Caixa eletrônico? Caixa eletrônico e tal. Eu acho que Santa Maria ainda está num padrão assim, bem abaixo de outras cidades do mesmo porte no estado. Então eu acho que o crime em Santa Maria, a criminalidade em geral, tem se mantido assim, numa linha reta, assim, estável, ao longo dos últimos 10 anos, digamos assim, com algumas exceções. E me diz uma coisa, Luiz. Você falou no crack, e o crack é o grande problema hoje em toda a América Latina, né? E tem um produto pior que o crack ainda, que é o tal de Paco, que se usa muito na Argentina, que é muito mais degradante do que o crack. Santa Maria, o crack, ele tem penetração ou o crack Santa Maria, ele tem uma penetração pequena? Porque nós não temos nenhuma cracolândia aqui, não temos... Temos. Temos? Temos sim. Até em breve vão sair reportagens sobre isso, mas a gente tem sim, tem algumas, não são assim, não chega a ser aquele clássico de São Paulo, de
sei lá, centenas de Sim. pessoas na rua fumando crack, lá na Cracolândia de São Paulo. Não chega a ser em Porto Alegre, ali na Voluntários, uma época juntava... Sim. Não chega a ser um número assustador de pessoas, mas tem, sei lá, embaixo de viadutos, tem algumas lá, campo de futebol tal. Então, a gente tem em Santa Maria, sim. E tem um número, e é um número que cresce. Esse é um número que cresce, não para. E cresce na juventude ou cresce indistintamente? Muito mais na juventude. Inclusive, eu já fiz entrevistas até com crianças, enfim, a gente fica apavorado mesmo com o crack. Quem não estava acostumado com isso fica muito apavorado, mesmo em ver meninos de 10, 12 anos já internados para tratamento. E isso e tal. praticamente não tem solução. É um problema ainda não descobriram a fórmula para solucionar. E se demorar muito, vai começar a se refletir numa criminalidade crescente, em problemas sociais, em falta de leitos em hospitais. Eu acho que se não acordar para o problema, vai ser tarde. Pois bem, Luiz Roese, jornalista do jornal A Razão e correspondente do Portal Terra, foi o meu convidado de hoje no Tema é Direito, em que falamos sobre o jornalismo, em especial da crônica policial. Agradeço, Luiz, a tua presença e nós estamos encerrando o nosso programa, que vai ser reprisado logo mais às 11h30, e voltaremos na semana que vem, neste mesmo horário, com o Tema é Direito. Muito obrigado pela audiência.